essas organizações e indivíduos que estão à margem das soluções financeiras, elas não têm um amigo para contar, muitas vezes, elas não têm acesso a um investidor, elas pedem muito menos a ir num banco financiar ou pegar um empréstimo para alguma coisa. Então, fica muito difícil de sair de uma situação de pressão, né? Ela até consegue, mas são exceções, porque vai ter gente que vai falar assim, Ian, mas o fulano lá era super pobre e venceu na vida, né? O exemplo do Silvio Santos e etc. Isso são exceções que só servem para comprovar que existe uma regra. A exceção, ela é para isso, ela vem para comprovar, ó, tem uma regra, por isso que existem exceções. Então, a regra não é o Silvio Santos, não é as pessoas serem o Silvio Santos. A regra é elas não conseguirem sair dessa pressão sozinhas. E o crédito traz essa autonomia para elas. Então, esses indivíduos, essas empresas menores, de base comunitária, no meio de territórios remotos no Brasil, que são as pessoas que estão defendendo os maiores ativos que a gente tem, estão defendendo a floresta, fazendo ela ter valor em pé, extraindo o açaí, extraindo o cupuaçu, extraindo o buriti no cerrado, extraindo o que for ali para... Aquilo traz valor para aquela floresta, e isso faz com que aquela pessoa proteja aquele lugar, ou seja, ela não vai arrendar, ela não vai colocar fogo, ela não vai derrubar para vender madeira, aquele açaizeiro, aquilo ali tem valor, e ela extrai esse valor. Se a gente dá autonomia e fortalece essas cooperativas, essas pessoas, a gente está fazendo com que fique mais fácil eles saírem dos pontos de pressão que eles estão, escalem aquilo que eles estão fazendo e, por consequência, protejam ainda mais aquele território, né? Que é um território que influencia na nossa vida. O Brasil, em biodiversidade, ele é o principal player, vamos dizer assim, do mundo, né? Um dos principais players, né? De referência. E então, como que você entrega crédito para entregar essa autonomia para essas pessoas, né? E para essas cooperativas? Elas não vão conseguir no banco porque o score delas é inexistente, né? E então, quando a gente analisa um tomador de crédito nessa região para entregar, a gente tem aqui dentro do Impact Parabank alguns programas de crédito para entregar o crédito para esse setor. A gente não analisa o score dele lá, batendo ele no Serasa, pegando os documentos dele e vendo outras questões, assim, o jeito normal de fazer. Normalmente, comumente, isso está ligado a um programa dentro de uma organização de base comunitária que já desenvolveu uma capacidade ali dentro daquele território e ela dá o score dos tomadores para a gente. Ela fala, olha, essa e essa cooperativa fizeram um programa com a gente aqui ano passado ou esse ano, foram super bem, tem um enorme potencial, eles vendem para tal empresa grande lá fora, eles vendem para tal empresa que eles exportam açaí, tem cooperativa hoje na Amazônia, devido ao trabalho do terceiro setor, exportando os seus ativos para fora, né? Hoje, a maior compradora de açaí do mundo, se eu não me engano, pode dar um Google aí depois para ver se eu não estou falando nenhuma besteira, é a Sambazon, deve ter visto no mercado, açaí orgânico e tal, ela compra muito açaí de cooperativa, e esse açaí da Sambazon vai para fora, a Sambazon é uma empresa francesa, o que é muito mérito dessa galera de lá, e uma coisa muito estranha para a gente aqui, que é para a gente ver como que uma empresa de outro país é que consegue vir aqui e explorar o açaí na Amazônia. E a gente que está aqui, as empresas, as indústrias que estão aqui não estão fazendo isso, né? Ou pelo menos não estão conseguindo. Claro, esse discurso não é para você que está aí com a sua empresa de açaí regenerativa, indo para a Amazônia, fazendo um trabalho de guerra para conseguir se operacionalizar. Estou falando da indústria em geral. Então, isso conecta com o ISG, né? Quando uma empresa vai desenvolver um produto desse, por exemplo, como o açaí, ela deve hoje pensar em fortalecer as cadeias da sociobio, extrativismo consciente, base comunitária, né, manter a floresta em pé, valendo mais do que derrubada e etc. Então, esse é um jeito, né, dessas empresas também irem por esse caminho. Então, a sociobiodiversidade hoje é a que tem mais acesso dentro dos nossos programas a crédito, né? A gente, inclusive, tem um programa chamado Food and Forest, né? Comida e Floresta, que foi aprovado aí vencedor do CPI aqui no Brasil, CPI, que é o Climate Policy Initiative, tocado pelo governo inglês e alguns bancos de fomento e multilaterais aí do mundo. Eles
patrocinam ideias vencedoras dos seus programas, mundo afora, para finanças, com foco em finanças climáticas, né? E a gente aplicou o Food and Forest, que tem tudo a ver com finança climática, é financiar a cadeia da sociobiodiversidade, que faz a floresta valer mais em pé do que derrubada e tira aí os pontos de pressão climático, né, colabora a retirar os pontos de pressão dentro desse universo. Então, muito feliz com esse programa aqui, muito feliz hoje de poder oferecer crédito para essas cooperativas, associações de base comunitária e indivíduos nessas regiões, e, enfim, aí tem toda uma estratégia que é muito maior do que essa que eu consigo falar aqui, né, de vários detalhes de como a gente faz isso, mas, em resumo, é uma operação que visa dar autonomia para essa galera poder fazer o que eles fazem de melhor, que é manter aquela floresta linda e viva em pé, para que todos nós possamos nos beneficiar dela, né? Então, enxergamos eles não só como os indivíduos que estão ali trabalhando e desenvolvendo a sua atividade profissional, mas também como prestando um serviço para todo o planeta. Muito bom, legal que você já passou bem por cima do produto crédito, vamos dizer assim, e eu imagino que o pessoal também queira conhecer um pouco mais de outras soluções que vocês também acabam oferecendo, né? Aí queria justamente agora que você desse uma atualizada em quais são os produtos financeiros disponíveis, tem conta digital, tem parte de investimento, tem câmbio, o que está disponível e para quem? Qualquer um pode abrir, nesse sentido de cooperativas, quais são os pré-requisitos, é pelo aplicativo, é pelo site? Eu falo que agora é uma parte mais na prática, né? O pessoal que terminar de assistir aqui o nosso bate-papo já partir para conhecer cada vez mais as soluções. Boa. Ó, o Impact, ele é uma plataforma global para financiar o clima, financiar comunidades, financiar cooperativas, financiar a biodiversidade. Então, a gente é muito mais do que um banco, muito mais. A gente nem é um banco, né? A gente não é uma instituição financeira, a gente é um arranjo de pagamento bancarizado, e hoje o nosso foco maior, ele está em prover soluções financeiras para o terceiro setor e o seu ecossistema de funcionários, colaboradores, beneficiários, cooperados e etc. Para esses indivíduos, né, o terceiro setor e os indivíduos que fazem parte desse ecossistema.